Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este que é o 59º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Oi, Lúcia Porto. E aí, Matos, como está você? Que momento, hein? Eu adoro quando a gente grava o Quase Sem Pauta, né? São momentos lindos do meu dia que fica mais iluminado ao ver teu sorriso tão belo à minha frente. Eu adoro quando tudo dá certo, não temos problemas técnicos. Não ter problemas técnicos é ótimo, até porque a gente tá na nossa 7ª temporada, que é um número, assim, cabalístico, eu que gosto. E tu sabe que eu acho que até faz sentido a gente não ter problemas, que ironicamente estamos falando que tivemos, porque a gente tem essa temporada chamada Encontro às Cegas, ou seja, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então tem tudo a ver. A gente começou a nossa temporada, né, falando com a Cláudia Betcher, Relações Públicas, especialista em gestão cultural, que virou sommelier de chá, que virou ceramista e joalheira. A Cláudia foi a pessoa que trouxe pra gente o primeiro dos amigos que a gente vai conhecer às cegas, né, Lúcia Matos? Veja bem. Pois é, e essa 7ª temporada que fala de amizade tem o grande e importante apoio da nossa querida e talentosa amiga de Gramado, Lu Reck, ela que é dona e é criadora da Santo Aroma, né? Todos os convidados dessa 7ª temporada estão recebendo em casa o aroma do Quase Sem Pauta, feito exclusivamente pela equipe talentosa da Santo Aroma de Gramado. Talentosa e é perfumadíssimo, né? Esse aroma que se não chegou, daqui a pouco deve estar chegando para o nosso próximo convidado, hoje no 59º, a gente está fazendo um concurso para ver quem fala melhor isso, né? 59º episódio dessa temporada, Encontro às Cegas, a gente vai trazer um amigo da Cláudia Betcher, que ela tão amorosamente apresentou no último programa, que é o violonista Ulisses Rocha. Tudo bem, Ulisses? Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem, Ulisses? Honra minha. Imagina. Aproveitar o dia que eu tô mais, o horário que eu tô mais bem-humorado, o dia de manhã. Então tô vendo que vocês também. Vambora. E eu acho ótimo que vai ser com um músico esse programa, Lúcia Matos, porque a gente vai poder tocar coisas sem pensar nos direitos autorais, porque o direito autoral está ao nosso lado dessa vez. Então, ele é o direito autoral, ele vai deixar. Então a gente. Aí é que vocês se enganam, Ah, meu Deus, tá. Essa polêmica a gente vai falar daqui a pouco. Vamos apresentar o Ulisses. O Ulisses, ele é violonista, compositor, arranjador, já tem 15 CDs gravados. Um dos violonistas mais influentes da sua geração, veja bem. Transita pela música erudita, pelo jazz, turnês internacionais, professor, solista, já se apresentou em recitais e masterclasses nos Estados Unidos, no Canadá. Olha os lugares que ele já se apresentou, Lúcia. No Canadá, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Croácia, na Lituânia, na Síria. Meu Deus, ele já andou por todo mundo. Kuwait, Zimbábue, Paraguai, pelo amor de Deus. Já participou de concertos e gravações ao lado de pequenas pessoas, do tipo assim, Aldir Meola, César Camargo Mariano, Eliane Elias, Egberto Gismonti, Roberto Carlos e a grande Gal Costa. Além da sua atuação como artista, ele também é professor doutor no Departamento de Música da Unicamp e professor convidado na University of Florida. Recentemente, lançou nos principais plataformas de streaming Véu, o 15º álbum da sua carreira. Mas, além de tudo isso, ele é praiano, adora velejar, andar de moto, tem 3 filhos e 2 netos. Bem-vindo, Ulisses. Cansei até desse teu currículo aqui. Estou aqui, bem-vindo, me sentindo super bem com vocês.
Bom, Opa! então nós vamos começar com a única pergunta certa desse Hum. podcast, né? Por que tu acha, Ulisses, que a Cláudia Betcher te indicou para este encontro às cegas com a gente? Porque ela adora me botar em roubada. Brincadeira. Eu não podia perder a piada, né? Desculpa. A gente Mas está é se conhecendo típico, agora, mas essa, típico da essa eu não Cláudia consigo. Betcher botar os outros em roubada, eu diria. Gente, eu conheço a Cláudia há tanto tempo que eu nem sei exatamente, porque ela me convidou uma vez para a primeira vez, porque ela me convidou outras vezes para tocar lá na universidade, na URGS, né, nos projetos que ela dirigia, e a gente ficou irmão adotivo, assim, né? Então a gente acabou se dando super bem, estendemos esse bem-estar para os nossos cônjuges, né? E nós somos muito amigos de muitos anos, os casais. E aí, de vez em quando, a gente se encontra para fazer folia. Inclusive, uma das folias foi no Réveillon do ano retrasado aqui. Nem sei se é passado ou retrasado, que ela veio com os filhos trouxeram as namoradas, e a gente saiu para passear, fomos passear de barco, encontramos um cardume de orcas no meio do caminho. Sabe aquelas coisas sempre demais, assim, quando eles estão por perto? Então, ela me indicou com certeza porque a gente tem essa amizade de muitos anos e é uma pessoa maravilhosa que eu adoro, todos nós adoramos aqui. E a indicação dela, na verdade, nem me surpreendeu, porque sempre que ela pode abrir uma oportunidade legal para a gente, ela sempre faz isso, então já sei como é que é. Então eu tenho certeza que foi por carinho mesmo. Isso que tu tá falando, assim, é super a ver com a tua profissão também, né? E o elo de ligação de vocês foi a música. Tu acha que a música tem muito a ver com a amizade? Claro que sim. Claro que sim. A música é uma coisa que aproxima. A música é uma coisa que agrega, sempre. A música nunca desagrega, né? E ela adora a música. Ela era do mundo acadêmico, eu também sou do mundo acadêmico, né? Eu posso até dizer que eu era, porque eu estou me aposentando agora. Mas, enfim, a gente tinha muitas coisas em comum e acabamos juntando as tropas todas e passamos a seguir juntos, assim, de tempos em tempos a gente se encontra, toda vez que eu vou a Porto Alegre eu encontro com eles, né? Então, enfim, eu tenho certeza que foi a música e o astral igual, né? A gente tem um jeito muito parecido, todos nós. E é uma amizade que dura muitos anos, né? Pelo que tu está dizendo, que 15, mais 20 de 20, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E também ultrapassa a questão da distância, né? Porque tu mora no Rio, onde é que tu mora? Eu moro na Ilha Bela. Na Ilha Bela. E eles vieram passar o Réveillon aqui. Numa das vezes, né? Eu acho que faz 2 anos. E aí, já tinham vindo antes nos visitar, né? E aí, dessa vez, vieram para passar um tempo maior, passar uma semana, 10 dias, assim. E a gente aproveitou e curtiu bastante junto aqui. Foi ótimo. Que legal. Vamos te pedir para falar um pouquinho da tua trajetória musical e acadêmica, né, Ulisses? Porque tu tem, digamos assim, esses 2 braços, né? O braço que é o violonista, que faz viagens, se apresenta como solista com orquestras, enfim, tu tem um lado acadêmico bem importante que tu falou que está te aposentando. Uhum. Então, eu sempre trabalhei com música artisticamente e didaticamente, né? No começo, eu dava aulas particulares e cheguei a dar aula em escolas de música. Eu dei aula logo que eu comecei minha carreira mesmo, quando eu saí da faculdade. Quer dizer, eu entrei na faculdade de agronomia, depois de 2 meses eu larguei, tá? Então, Agronomia? Agronomia, É que na verdade, eu queria ser músico, depois queria ser médico, porque meu pai era médico. Depois eu percebi que a música me pegou. Aí ele ficou com aquela pressão, né? Minha família, então tira um diploma, pelo menos, para ter o lado B. Aquela história que é uma história comum a todos nós músicos, né? E aí, com isso, eu acabei... Mas só um pouquinho. Tu queria ser médico, daí músico, daí tu entrou na agronomia. Exatamente. Olha só, isso que eu ia Fale te mais explicar sobre agora. isso. Olha, o negócio é o seguinte, eu gosto de biológicas, né? Eu adoro. E aí eu falei, cara, se eu for médico, eu não vou conseguir estudar música, né? Porque a medicina, ela é muito... Ela exige muito. A faculdade de medicina exige demais, né? Eu não conheço alguém. Primeiro para entrar, né? Que eu ia ter que passar 1 ano estudando para caramba. Eu era um bom aluno, não era um mau aluno, não era um aluno médio, vai. Mas eu era um cara que daria conta, né? Se levasse realmente a sério, eu daria conta de
de fazer a faculdade de medicina, mas eu tinha noção de que era uma coisa que durante 6 anos ia atrasar minha vida como artista. Aí eu falei, pô, vou fazer alguma coisa de biológicas, né, que relaxa um pouco mais, eu posso levar as duas coisas. Aí veio a ideia da agronomia, né, que eu também adoro mato, né, eu adoro mato, assim, eu sou muito pouco metropolitano, apesar de ter morado em São Paulo muitos anos, né, mas eu gosto mesmo de natureza. Aí eu falei, vou fazer agronomia, entrei na faculdade de agronomia. Levei um trote absurdo, assim, porque a Botucatu é um dos piores trotes da época, né? Que tinha, nossa, aconteceram coisas incríveis, né? Algumas não posso nem contar. Mas hoje daria cadeia, certamente. Ah, daria, com certeza, daria. Mas aí o que acontece? Eu fiquei 2 meses, a hora que acabaram os trotes, né? Aí começaram as aulas a sério, né? Aí entrou um cara, um professor de jaleco, com aquela caixinha de giz e apagador, né? Falou assim... Meu nome é professor X, hoje nós vamos ter aula de cálculo. A hora que ele terminou o cálculo, no final, eu levantei e fui embora. Fugiu. Fugi, falei, não, matemática de novo, nem a pau, né? Porque era meu calcanhar de Aquiles era matemática, né? Não quero mais. Peguei o carro e fui embora e vim, já montei um grupo, saí tocando nos botecos, né? Então, a minha história com a agronomia foi essa, foi só para dizer que eu entrei na faculdade e larguei rapidamente, né? E daí para frente, fui pedir emprego na Escola do Zimbutrio, que eu tinha estudado lá, eles me deram emprego, comecei a trabalhar, comecei a tocar à noite e virei músico total, assim, 100% músico. Mais tarde, né, um pouco mais maduro, já com 2 filhos, né, eu percebi que talvez eu precisasse pisar num solo um pouquinho menos arenoso, né? Economicamente falando, que eu percebi claramente a dinâmica da vida artística qual é, que é uma coisa cheia de altos e baixos, depende exclusivamente de você, não tem uma trilha pré-fixada para você seguir, vai da tua criatividade, da tua dedicação. Eu percebi que talvez fosse o caso de eu entrar na vida acadêmica e, por coincidência, recebi naquele momento um convite da Unicamp, né? Para dar aulas lá e tal, e aí eu fui e eu estava certo, eu estava absolutamente certo, né? Até por outras questões, porque a vida acadêmica, mesmo eu estando contrariado, né? Porque até então eu não tinha nada de acadêmico, né? Mas foi uma vida que me deu uma dimensão muito importante na vida, né? E que eu agradeço o convite desses meus alunos, eram os meus ex-alunos particulares que entraram na Unicamp e sugeriram meu nome. Eu agradeço muito esses caras porque realmente foi muito bacana. A minha história na Unicamp foi uma história muito leve, muito legal. Tenho muitos amigos que eu vou levar de lá para sempre, né? Enfim, foi isso. Aí eu entrei, fui ficando e levando as duas coisas, né? Sempre em paralelo. E agora eu estou voltando à fase de ser exclusivamente músico, né? Que eu estou aproveitando, aliás, muito bem, que eu passo o dia inteiro estudando aqui, para compensar os 33 anos que eu não consegui estudar direito. Não, mas exclusivamente músico até ali, né? Porque tu já disse que tem várias coisas que tu gosta de fazer em paralelo, né? Ah, não, mas isso é hobby, né? Uma vez, numa das entrevistas que eu fiz, a pessoa me perguntou qual é o teu hobby. Eu não sabia responder, porque eu não tinha. Eu quase respondi, é vermelho, né? O hobby que você mais gosta, exatamente. Mas foi quando eu percebi que realmente eu não estava dando muita asas a coisas que eu adorava fazer, né? E eu já velejava, né? Eu não sou dono de barco, não, mas conheço os caras que têm. Eu estou nas equipes, normalmente eu estou nas equipes. Às vezes a gente participa de regata e tal. É assim, é de equipe mesmo, então não é assim só, não é às vezes lazer. rola, às vezes rola. Aliás, o barco é do marido da Elisa. Quem será a Elisa? Pegaram a ligação. Quem será a Elisa? Atenção, quem será a Elisa? Aguarde. Ele é que é o velejador é o capitão Joaquim Prado, né? E aí é muito comum a gente sair junto por aqui, né? Por aqui, porque a gente tá na capital da vela, na verdade. A Ilhabela é considerada a capital da vela, né? Então, enfim, eu sempre gostei disso, mas estava faltando alguma coisa, né? Que eu já tinha sempre curtido desde garoto, e quando eu estive nos Estados Unidos, eu acabei comprando uma moto, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui proibido de pensar nisso pela minha mulher, falando, no Brasil não, ela tem razão, que aqui o negócio é diferente. As mulheres sempre têm razão, viu, Lúcia Matos? Eu sempre te digo isso.
Não, imagina, tu é violonista, Ulisses, se tu anda de Ah, moto, meu pois é, Deus, você vê, a vontade é a tua tanta. mulher deve ficar nervosa com Não, isso. ela nem fica mais. No começo ela ficava, mas depois ela passou a curtir também, agora a gente anda muito junto. Quem não curte é o marido da Elisa, o Joaquim, que ele cuida de mim também. Falou, Uli, você é músico, você não pode ficar se arriscando com a moto, né? Ah, quem fala, né? Mas, enfim, é um risco mesmo, mas eu esperei meus filhos crescerem, viu? Todos crescidos, os netos, está todo mundo resolvido. Eu falei, agora eu vou curtir esse negócio, porque é uma coisa que realmente eu curto. Agora, eu sou muito cuidadoso, eu tenho muito medo, né? Tenho Sim. muito medo que eu sei dos riscos, então eu sou muito cuidadoso. Mas vocês Ulisses, pegam a moto e vão assim viajar, fazer aquela Não, coisa não, assim? não, não. A gente anda muito por aqui. A gente anda muito por aqui. eu achei que tu tinha um perfil Easy Rider, assim, Não, não. mas eu tenho o perfil Easy Rider. É que eu estou deixando ele ir crescendo naturalmente até chegar num ponto que não vai ter outro jeito, que eu sei que vai rolar. Mas nesse primeiro tempo aqui, eu estou andando só aqui na ilha mesmo, bem mansinho, né, para Entendi. não ter problema. Bom, e tu tem 3 filhos e 2 netos. Exatamente. Já Tem um, crescidos, algum não, enveredou para a área da música, Ulisses? sim, teve um que enveredou e desenveredou, né? O meu filho do meio, o Vitor, ele entrou na faculdade de música, ele é um ótimo músico, já fez parte do meu trio, né? Que eu toco em várias formações, sozinho, em grupos pequenos, em duo, orquestra, e tem um dos trabalhos que eu gosto de fazer é com baixo e bateria em trio, né? E o último momento, assim, que esse trio, o último show que esse trio fez, por exemplo, o Vitor era o baixista ainda, né? Ele tocou comigo várias vezes, né? Dentro dessa formação. Mas depois ele na verdade cedeu a vocação principal dele, que é a computação, né? Ele é um cara aquele meio gênio, né? Que nasceu para esse negócio. E ele é programador hoje, programador meio barra pesada, assim, trabalha em empresa de segurança digital, tal, aquela coisa. Então, de músico, ele virou programador. Os Lúcia outros, Matos, eu acho que a gente tem que fazer um parênteses aqui para fazer uma avaliação. O Ulisses fugiu da faculdade quando viu a palavra cálculos. O filho dele, Vitor, correu para a faculdade quando viu falar em números e programações. Explica isso aí, Ulisses, não estou entendendo. cara, olha, eu vou te falar, o Vitor é um cara que tem uma trajetória muito interessante. Ele sempre mostrou assim esse talento especial para computação. Ele, com 9 anos de idade, ele fazia site para a internet em HTML, para você ter uma 9 ideia. anos. O negócio era estranho. Aí, de repente, né, ele também super talentoso para música, ele entrou numa, pô, pai, quero aprender, quero entrar na faculdade de música, preparei ele para entrar na faculdade de música, entrou em um ano, assim, ele saiu do quase nada, né, para entrar na faculdade. Então, ele estudou para caramba, se dedicou, ele é super disciplinado, né, e aí entrou na faculdade, com o tempo ele foi entendendo que para ser músico, você precisa ser meio maluco, né? Se você for só talentoso, não adianta. Você tem que ser maluco, tem que ser desprendido, você tem que gostar do risco, porque é uma vida que, principalmente do músico instrumental, né? A música instrumental é uma atividade que permeia a música, o mundo da música como um todo, mas é onde rola menos grana, né? Porque a grana rola para os cantores, né? Para as pessoas que estão mais na linha de frente, né? Pessoa que faz música pop, entendeu? Esse pessoal é o pessoal que, quando acerta a mão, ganha muita grana. Mas o instrumentista é o cara que está sempre ou por trás desse universo profissional pop, ou na frente de um segmento que é um segmento muito restrito, né? Então, é uma vida complicada. Quando ele percebeu isso, quando a gente percebe isso, a gente só continua sendo músico se a gente for adicto musical, né? Porque sabe aquele lance? Não, sem isso eu não consigo viver, que é o meu caso. Eu acho que eu sou um cara que eu daria para várias atividades. Mas se eu ficar 6 meses sem encostar num violão, eu fico louco, eu piro, né? Quer dizer, essa ligação com a música visceral que todo músico que eu conheço tem, ele não tinha, né? E aí ele percebeu, né, isso e falou, não, quer saber? Vou seguir o meu talento principal, que é de programação. E começou a enfiar a cara nos livros e, do nada, começou a trabalhar com isso e agora está flutuando aí, nesse mundo da computação. E outra coisa, o meu filho mais novo é engenheiro. Olha, os números fazem bem a essa família. Exatamente. E a minha filha mais velha é advogada, né? Quer dizer, no final das contas, maluco só eu mesmo.
Muito bom. Mas a Lúcia te perguntou um pouco dessa história, né, da família, dos filhos, do neto, né? Esse disco, esse CD, esse trabalho, né? A gente não fala mais disso, eu tô entregando a minha idade aqui. Álbum. Mas isso é recente também, isso é recente, viu? Porque eu não sei como chamar mesmo. Agora eu tô chamando de álbum, exatamente. Álbum, né? E outra coisa, voltaram os singles, né? Voltaram os singles. Quando eu era garoto, tinha um negócio chamado o disco, aquele disquinho de uma música, compacto, é o compacto, de uma música de cada lado. Voltamos a essa geração, né? De uma música de cada lado, que agora a gente lança singles, né? O lado A e o lado B, né? Este teu trabalho, então, lançado recentemente, o 15º álbum, né? Uhum. Tem muita música autoral e tem muito a ver com a tua vida aí, né? Hoje, assim. Tu estava falando um pouco dessa dificuldade do trabalho, principalmente do instrumentista que está entre uma coisa e outra. É difícil também trabalhar o autoral, né, Ulisses? Olha, para mim não. Na verdade, para mim não, porque basicamente é uma coisa também que eu descobri já faz um bom tempo. A minha principal contribuição para o mundo da música, ao meu ver, é da composição mesmo, né? Apesar de eu ser um instrumentista, ter estudado muito violão, mas onde eu sinto que eu tenho uma coisa que flui muito naturalmente é na composição. E eu assumi isso logo cedo, né? Então, os meus discos, eles são sempre, assim, 90% autorais. Eu tenho 2 discos que não foram autorais, apenas, né? E esses 2 discos, eles são uma coisa muito diferente na minha carreira, assim, que até pouca gente conhece. Um tocando guitarra, outro tocando violão, mas só com um deles tocando guitarra, um repertório brasileiro, e o outro deles tocando violão, um repertório de rock and roll. Foram discos que eu fiz meio por encomenda, né? Um amigo meu que adora música, e ele gostava de fazer divulgação, gostava de fazer brindes para os clientes dele e tal, e ele me encomendou algumas vezes trabalhos, né? E esses 2 foram... Aliás, tem 3, tem um que eu gravei, que é o quinteto também, que também foi encomenda do Ernesto. Então, normalmente, os meus trabalhos são mesmo voltados para as minhas composições. Tá? Eu tenho essas aberrações aí por conta dessas coisas profissionais, né? Cara, eu estou precisando, faz um disco para mim, assim, assado. Aí a gente entra nisso. É legal também fazer um trabalho que já vem com o tema pronto, né? Que é um outro exercício, é um outro jeito de fazer. Mas as tuas composições, por exemplo, nesse álbum Véu, tem muitas a ver com momentos da tua vida, né? Como os teus netos, casamento de uma filha. Isso sempre assim? O que te inspira na hora de compor? E tem alguma situação assim, algum momento que te inspire mais? Como é que é esse processo de compor, Ulisses? Olha, acontece de tudo quanto é jeito, né? Eu acho que a primeira coisa que acontece é um gatilho, né? Que é um gatilho que é muito interessante, porque é um gatilho que muda a percepção cotidiana da gente, né? Então, por exemplo, o dia a dia é assim, eu acordo, aí vou no mercado, tomo meu café, né? Aí dou uma aula, eu estudo um pouco, quer dizer, eu tô naquela fruição cotidiana, né? Aí, de repente, eu recebo uma ligação de um amigo que eu não vejo há 30 anos e começo a lembrar daquele tempo, e aí eu entro num modo poético, né? Um negócio que é outra sensação. Quando eu entro nesse modo poético, é a hora que eu pego o violão e sai coisa. Né? É quando a tua rotina é quebrada de alguma forma. Ela é quebrada. Eu acho que a gente muda o relé da sensibilidade. Você tem a sensibilidade cotidiana, que é igual para todo mundo, e tem aquela sensibilidade onde você começa a perceber a beleza do mundo, a cor do mar, né? A saudade de alguém que ficou para trás, enfim, coisas assim. Isso leva a gente a um patamar um pouco mais poético, né? Inclusive, aquele livro do Milan Kundera, né? A Insustentável Leveza do Ser, que ele menciona uma coisa muito bacana, que é o amor acontece quando alguém entra na tua linguagem poética, né? Então, esse momento da linguagem poética é que rola muita coisa.
inclusive o amor. No meu caso, rola música, né? Que está sempre muito ligada ao amor. Eu sou um cara romântico, né? A minha música, muitas vezes, ela está ligada a essa questão do amor. E aí, por conta disso, agora respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eu fiz muita música dirigindo. Dirigindo carro? Dirigindo carro, indo para a Unicamp, Moto? por exemplo. Moto não, moto tem que. A atenção é outra. Não, com a moto eu não brinco, não. Eu não sou maluco, né? Quer dizer, a moto sai rock and roll, né? Na moto na moto eu fico olhando quem vai bater em mim, sacou? Basicamente, eu olho para trás, olho para frente, eu fico todo ligado, eu fico tão ligado nas coisas em volta que é o momento que não rola nada, mas no carro rolava. Então, eu ia para a Unicamp, ou na volta da Unicamp, e às vezes eu vinha cantarolando o negócio, lembrava de uma coisa, quando eu abri o olho, eu estava exatamente naquele ponto, que é legal. Aí era muito comum eu fazer uma melodia, parar o carro, gravar cantando um pedaço da música, para não esquecer, porque esse insight composicional, ele é que nem um sonho. Quando você acorda, ele evapora, né? Então, aquilo tudo que eu estava fazendo, se eu não parar naquele momento para registrar aquilo vai evaporar, né? Então, era muito comum eu parar o carro, né, cantar aquele negócio, ou então escrever a partitura na cabeça, né? Então, estou lá e eu percebo que aquela melodia é uma coisa forte, e aí tá ruim de parar, estou atrasado, aquele negócio todo, aí eu escrevo a melodia na cabeça, assim, em notas, né? Que aí, graficamente, é mais fácil você decorar, porque é uma coisa gráfica, objetiva, é uma foto que você bate. Aí chegava na minha sala da Unicamp, botava na mão, entendia qual era a história, e aí, quando eu chegava em casa, mais tarde, eu desenvolvia o negócio. Lúcia Matos, mais um parêntese aqui. Quando a gente estiver na sinaleira e tiver alguém falando com um além do lado ou cantarolando do nada, não atrapalha, não buzina, pode ser um compositor no momento criativo. Pode ser, momento de criação. Pode ser. Olha, parece esquisito, mas é verdade. É verdade. É muito interessante que às vezes, porque é um momento que eu estou absolutamente sozinho, né? Eu estava absolutamente sozinho, então era pelo menos 2 horas de viagem, né? Porque aí tem a viagem da estrada e a viagem de dentro de São Paulo, né? Que Unicamp Campinas, eu morei em São Paulo, morei em Campinas durante um período breve de tempo, mas eu morava mesmo em São Paulo. Então esse horário era que eu ficava sozinho e essa solidão é fundamental para mim para fazer música. Agora eu achei interessante que quando tu falou o negócio da composição, teu exemplo foi um amigo me liga, um amigo que eu não via há 20 anos me liga, e aí aquilo ali provoca todo aquele momento assim de criação. Qual é a importância que as amizades têm para ti? E, na tua opinião, a amizade tem algum segredo, Ulisses? Como é que as tuas amizades são as tuas principais amizades? Elas são duradouras? Elas não são? Elas acontecem de um jeito parecido? O que significa amizade para ti? A amizade, para mim, acontece exatamente do jeito que acontece o amor, né? Sabe quando você encontra uma pessoa e você sente que você tem uma ligação com aquela pessoa? Que é uma coisa, aliás, clássica na psicologia, né? Que você encontra os seus pares, mesmo que você esteja numa multidão, alguma coisa leva você a encontrar seus pares, né? E eu acho que comigo a amizade é desse jeito. E tem mais, eu sou um cara interessante, porque eu lido com muita gente, mas tenho pouquíssimos amigos de verdade. Pouquíssimos. Aquele amigo que eu convido para vir na minha casa são meia dúzia. Então eu conheço muita gente, mas sou um cara bem... meu lado ermitão não é fraco, né? E aí eu tenho poucas amizades. E a Elisa e o Joaquim, a família dele... É seguramente uma dessas poucas amizades. A Claudinha, a família dela também, né? Tem algumas outras pessoas, mas são poucas. São bem poucas. É super interessante. Parece, como assim, eu tenho muito exemplo, né? Muita fartura de possibilidades, e eu acabo pensando aquelas que me captam, na verdade. Então, as amizades que eu tenho são muito mais do que amizades. É grau de parentesco, né? Então, eu e o Joaquim, que é o marido da Elisa, por exemplo, é um irmão para mim. A gente briga pra caramba também, eu levo bronca dele, faz bullying comigo nas velejadas, porque ele é o capitão, né? E eu sou o trapalhão, aí ele faz bullying comigo e tal, mas a gente é como se fosse irmão. E eu tenho alguns desses amigos que entram pelo lado da irmandade mesmo, e não tem forçação de barra, não tem truque, a coisa acontece. Tipo, de repente eu tô do lado de uma pessoa que eu sei que esse cara vai ser meu amigo mesmo, porque eu sinto que tem uma coisa diferente ali,
né? Que é o lance da compreensão, é o lance do cuidado, né? Que você tem com a pessoa. Como eu te falei, o Joaquim, ele não quer que eu ande de moto, né? Ele briga comigo, olha, ele vende esse negócio, é porcaria e tal, né? Enfim, acontece naturalmente, não tem forçação de barra. Assim, de repente eu me descubro desenvolvendo uma amizade legal com algumas pessoas, e muitas vezes são pessoas muito diferentes de mim, muito diferentes, né? Às vezes parecidas, mas às vezes muito diferentes, tanto que o cara chega e fala assim, pô, como é que você é amigo desse cara? Né? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? Pô, como é que você... Porque é muito diferente, né? Mundos muito diferentes, mas quando a gente tá junto, vira irmandade, entendeu? É meio isso. Mas o bom é essa diferença, né? Quando a gente vai chegando ao final do nosso programa, a gente faz aquela pergunta de quem é que a pessoa indica, porque a gente não vai precisar... Já deu spoiler, né? Já deu spoiler, né? Já deu não vai precisar mais perguntar quem, porque tu já falou tanto na Elise e no Joaquim, né? Então agora a gente quer que tu explique qual desses dois elementos do casal tu tá convidando e por quê, porque a gente já sabe um pouco deles, né? Quando é que tu conheceste este elemento ou esta elementa que tu vais indicar? Olha que interessante. Quando eu vim construir minha casa aqui na ilha, isso faz 20 e tantos anos já, eu acabei encontrando na cidade um amigo meu do Jardim da Infância, né? Então eu tenho alguns amigos dessa época do Jardim da Infância em Pirassununga, que é onde eu morava quando era criança, e especialmente 2 desses caras eram muito próximos meus, até porque eu me mudei para São Paulo, eles vinham me ver em São Paulo, ficavam na minha casa, um deles morou na minha casa comigo, né? Quando ele veio para a faculdade, um deles morou. E esse outro, que eu tinha essa amizade também super forte, mas que não morou comigo, então eu cheguei a ver ele até um certo momento assim, da minha juventude, até eu me casar, na verdade, né? Quando eu me casei cedo, me casei com 23 anos, e foi aí que a vida separou um pouco a gente. Mas eu encontrei o cara na cidade, né? Lá na vila, passeando com a esposa e tal, que também era da nossa turma lá de Pirassununga. Aí a gente começou a se ver, e ele é o amigo do Joaquim, de faculdade, né? Então ele tinha 2 amigos na faculdade, que ele tinha feito na faculdade, que viraram amigos inseparáveis. O Joaquim era um deles. E quando eu conheci o Joaquim, foi imediata a ligação, porque o Joaquim adora música, né? O Joaquim adora música, ele é uma figura, viu? Você fala para a Elisa depois contar as peripécias do Joca, né? Que eu tenho uma música chamada Peripécias do Joca, mas não é para ele, é para o meu neto. Mas cabe para ele também. Cabe para ele também. Que eu acho que a idade, inclusive, emocional do Joaquim é meio paralela do meu neto, assim, que tem 3 anos de idade. Ih, ele vai querer direito de resposta. Hein? Ele vai querer. E vai ter, você vai ver. Mas, enfim, acabei me aproximando muito do Joaquim pela música. Ele ama música, né? E ele é um cara que ama música num nível assim que eu gostaria de gostar de música tanto quanto ele gosta, porque ele tem disco de todo mundo, de tudo quanto é estilo de música. Na casa dele toca música o dia inteiro e só coisa legal, né? É impressionante o espectro do paladar musical dele. É uma coisa que eu só vi no meu filho mais novo, que também é assim. Tem um espectro de gosto musical que vai do totalmente clássico até o totalmente brega, entendeu? Ele sabe curtir as coisas, e ele é um cara desse. Apesar que brega na casa dele não entra, não. Na casa do meu filho entra, mas na casa dele não. Ele não deixa. Mas eu acho que foi o canal da música que aproximou a gente, na verdade. E aí tu indicou para a gente ter um encontro às cegas com a mulher do Joaquim, que é a Elisa. Exatamente. É porque ela é normal, né? Mas nós não somos. Então não vai dar certo. Se ela é normal, não vai dar certo. Então, eu acho que eu vou indicar também para uma próxima entrevista o Joaquim. Porque aí vocês vão se divertir, porque o cara é muito divertido. Ele fica tímido, né? No primeiro momento ele fica tímido, mas depois ele começa a entrar no clima. Mas nos conta um pouco mais da normalidade da Elisa, então. Não, a Elisa, ela é uma profissional espetacular, né? Ela é diretora de comunicação da Vivo, né? E ela tem um currículo fantástico. E a Elisa tem uma particularidade, que é o seguinte: ela tem uma facilidade de lidar com as pessoas muito grande, né? Então, sabe aquela pessoa que não briga com ninguém, não incomoda, ela aborda você sempre pelo lado mais fácil, né? Quando vai puxar conversa, é sempre uma conversa assim, interessada no que você tem a dizer. É uma pessoa muito especial, muito competente, né? E eu achei que exatamente agora, parece que ela está pensando em se aposentar também, ela tem uma bagagem muito grande, né, de histórias para contar do trabalho dela, das coisas que ela viu, que ela conquistou. Então, foi meio por esse ângulo. Eu acho que é uma pessoa que... Ela acabou de lançar um livro, né, há pouco tempo,
é uma pessoa que tem muito para falar, de uma área completamente diferente, né? Foi por isso que eu acabei indicando ela. Eu tenho certeza que vai sair uma puta entrevista daí também. Opa, falei palavrão. Ah, legal. Tem que botar o bi, tem que botar o bi. Bota o bi, mas vai ser legal esse papo com a Elisa também. Vai ser muito bom. A gente está botando aí embaixo o @Ulisses Rocha L, para todo mundo te seguir. Quem ainda não te segue, né? A gente sabe que tu recém lançou aí Véu, teu 15º álbum. Para a gente encerrar, Ulisses, teus projetos aí para esse ano. Olha, meus projetos para esse ano é continuar compondo bastante, se der, porque eu estou meio numa fase de composição meio fraca, assim, faz tempo que eu não estou compondo, mas eu estou sentindo que vai voltar agora, um período bacana para eu compor, e estou me preparando para a minha turnê na Europa no final do ano, que vai voltar a acontecer, né? Antes da pandemia, todo mês de outubro eu estava fora, né, para fazer esses concertos, e agora eles voltaram também no mês de outubro, né? E eu estou me preparando para isso e me preparando para passar uns meses fora do Brasil também, né? A gente tá pensando em passar daqui para frente, né? Porque eu não vou ter mais o vínculo com a Unicamp, passar 6 meses no Brasil, 6 meses fora, né? Belo projeto. Trabalhando, tal, tocando em todos os lugares, depois voltando para cá para carregar a bateria novamente. Então a gente vai experimentar esse ano agora, no final do ano, a gente vai experimentar essa temporada aí na Europa, como morador também, quer dizer, além de fazer os concertos, também viver lá um pouquinho como morador para ver como é que a gente se adapta a isso, né? Eu tenho cidadania portuguesa, né? Então não está difícil experimentar, e a gente vai experimentar isso. Esse ano eu estou bem concentrado nisso. Esse é um projeto que ele vai experimentar, depois ele vai nos contar, porque a Lúcia Matos sei que tem projetos parecidos, né, Lúcia Matos? Estou trabalhando para isso. Que legal, hein? Que legal. Daqui uns 4, 5 anos pretendo fazer isso. Acho que deve ser uma bela experiência. Aí nós vamos fazer um concerto na quinta da Lúcia Matos, né? Ali em Açores, né? Com o concerto do Ulisses. Que achou, você está pensando em Açores, Eu já estive lá várias vezes. Dizem que é lindo esse lugar, né? Dizem que é lindo. Espetacular, vale a pena conhecer. É uma boa dica. Tá lá perto, quer dizer, não é tão perto assim, né? Mas... Não é perto, mas se tu for, tu me manda um recadinho. Que eu te apresento um grande amigo da minha família, que é jornalista lá e que é maravilhoso lá. Manda no arquipélago. Quase sem pauta e suas dicas de viagem. Exatamente. Tá bom, adoramos te conhecer. Olha, para mim foi uma honra, admiro muito teu trabalho. Tá? Obrigada pelo papo. Olha, honra minha. Fiquei super feliz com o convite, a conversa é muito boa. Pena que está terminando. Isso. Agora vamos ver o que a Elisa nos conta no próximo, depois do teu episódio. Eu vou querer ver. Depois você me avisa quando vai ao ar o dela. O meu já sei o que é. Eu falei, mas o dela eu quero ver. Vamos ver o que ela vai contar. Obrigada, Ulisses. Beijo, valeu, obrigado, Ulisses. Tchau, valeu. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.